Então aqui a gente tem a proposta do trabalho final para esse semestre, que seria o quê? Que seria a modelagem dessa base aqui, que é só uma base do carrinho, né? Que a gente vai fazer o modelo, depois vai imprimir, né? Ainda tem a carroceria para a gente poder concluir, cada um vai poder seguir o que achar melhor. Então aqui nós só temos umas dimensões básicas, e a ideia é fazer a modelagem desse carrinho, a impressão dessas peças com a montagem, e depois fazer a doação desse brinquedo aí para uma instituição de caridade, tá? Nesse carrinho aqui vai ser só uma base para poder ter ideia de como fazer, e depois nós vamos criar aqui como que nós vamos fechar essa parte de cima. Então, para esse caso, algumas dimensões aqui você pode modificar sem problema nenhum. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como foi feito a modelagem desse carrinho para poder depois imprimir. Então, começando aqui pelo chassis. Então, o chassis, como que foi feito? Foi criado aqui um sketch onde desenhou esse retângulo, que ele tem 40 por 60. Foi feito aqui um fillet de 5 milímetros nessa parte externa. Depois, usando o offset a partir dessa linha, ó, o offset está aqui, usando o offset a partir dessa linha, a gente puxou 3 milímetros, a dimensão que está aqui, ó, para poder fazer o outro contorno, que seria o contorno interno. Extrudar. Como que extrudou isso daí? A extrusão disso daí foi feita uma extrusão de 5 milímetros na parte superior, tá? A partir do plano. Depois foi criado um sketch na parte de baixo, olha lá. O sketch foi feito aqui na parte de baixo dele, tá? E como que foi feita a ideia desse sketch aí? Foi feito um sketch onde projetou essa geometria aqui que está em amarelo, ó, usando o comando de projetar geometria, e jogou 1,5 milímetro para fora. Tá aqui, ó. Seria esse outro offset aqui, ó. Então foi utilizado projetar geometria, selecionou essa geometria aqui de dentro e um offset de 1,5 para a gente poder chegar nesse rebaixo aqui. E para chegar nesse rebaixo foi feita uma extrusão de 2 milímetros também, ó, na parte superior. Lembrando que aqui pode ser feita modificação nessas dimensões, desde que não fique uma coisa tão desproporcional. Depois, para poder fazer esse suporte do eixo aqui, foi feito um sketch no plano YZ. Apesar que o sketch foi feito no plano YZ, ó. E esse sketch foi feito como? Foi feito um retângulo, depois foi criado esse fillet aqui de 4 milímetros para esse lado de cada retângulo. Criou esse círculo, que é um círculo de 4 milímetros, onde vai acondicionar a roda. Aí tem uma linha de construção exatamente na metade do comprimento aqui, ó. Então, essa linha de construção, a distância dela em relação a esse ponto é exatamente a metade do comprimento do que a gente tem no chassi. Para poder o quê? Para poder espelhar isso aqui deste lado. Então aí ele criou o perfil de como ficaria isso, para poder extrudar na mesma dimensão do que a gente tem lá na parte superior, né? Que é 1,5. Feito isso daí, foi criado um mirror 3D, que seria esse mirror que está aqui, ó, selecionando o que? Como é que foi feito esse mirror? O mirror foi utilizado os dois que nós já tínhamos feito naquele sketch, como sendo as features. O mirror plane foi o plano YZ, mirror plane plano YZ, e projetou essas features novas aqui. Tá? Então aí chegou nessa modelagem do chassi. Feito o chassi, fechamento. O que seria o fechamento? O fechamento é essa parte que vai aqui, ó, a parte de cima,
mas ele é montado por baixo. Então, como que foi feito o fechamento? O fechamento foi bem simples, né? Foi criado um sketch ali, ó, no plano XZ, que foi usado o quê? 57 e 37, que é exatamente tirando 3 milímetros do que a gente tem no chassi. E um fillet de 3,5 nos 4 cantos, com uma extrusão para esse fechamento aí, uma extrusão de 2 milímetros, que ele vai ficar rente ao que a gente tem na parte do chassi, exatamente aqui, né? E um detalhe, quando eu fiz essa extrusão, eu fiz uma extrusão que ela foi simétrica, ó, em relação ao plano. Então isso aqui seria o fechamento do chassi. O eixo bem simples. Ele foi feito através do que, ó? Vamos pôr ele aqui de novo. O eixo foi feito utilizando você pode fazer por revolução também se quiser. Eu fiz aqui por extrusão, 4 milímetros, e foi extrudado simétrico com 42. Tem um excedente ali, tá? Por que eu fiz esse excedente aqui, ó? Esse excedente é por causa que estava com problema com relação à construção quando foi feita a montagem. Então eu tive que estender um pouco, e aí ele ficou com mais uma extrusão de 5 milímetros. Então no final das contas a gente tem aqui esse primeiro que foi de 42, e aí depois eu tive que fazer mais um excedente dos dois lados, ó. Apesar que eu fiz de um lado, fiz 5 milímetros, depois eu usei aqui o mirror para jogar 5 milímetros do lado de cá também. Então ele acabou ficando aqui no total com 52 milímetros. Isso aí você pode fazer direto, não tem problema, dependendo da dimensão que você for utilizar para poder fazer o teu eixo. Porque aí eu fiz tudo isso aqui pensando no encaixe da roda, que seria essa daqui. Então a roda, ela foi feita de que maneira? Foi feito um círculo de 10 milímetros. Aqui ela teve uma extrusão de 8 milímetros. Depois foi feita um sketch aqui com 4,25 e uma extrusão cortando de 5 milímetros. Apliquei o shell, tá? O shell está aqui, ó. Então apliquei o shell. Esse shell foi um shell de 1,2 de espessura para poder ter na roda. E um fillet 3D que eu usei aqui foi um fillet 3D de 1 milímetro. Quer dizer que todas as dimensões aí a gente pode modificar, né, na montagem do carrinho. Então ele está aqui nessa forma para a gente poder executar, né? O chassi, o fechamento, a parte do eixo ele aparece aqui e as rodas. Feito isso daí, depois a gente pode pensar como que a gente vai fazer toda a parte de cima, né? Seria o fechamento total do carrinho, que aí a gente pode fazer e vai fazer utilizando modelagem orgânica, poderia ser o caso, para a gente poder fechar isso daí. Tá legal? Então essa é a proposta do nosso projeto para poder encerrar esse semestre.